Estamos aqui para a glória de Deus. Estou aqui hoje também para a gente meditar na palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês sobre os grandes resultados da consagração. Não é? Tudo que a gente faz, a gente tem que ver resultado, não é? E eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho, não muito. Eu queria ler um versículo aqui de introdução apenas, que está em Atos capítulo 6, no versículo 3 e 4, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e na ministração da palavra. Eu quero falar desse tema que para mim é muito importante, gosto muito, não é? Eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de uma igreja consagrada, uma igreja que é zelosa, principalmente pela palavra, que ensina a palavra. Eu sei que existem grupos que ensinam pontos de vista de homens, atualmente. Mas quando nós estamos numa igreja que se ensina a palavra de Deus, eu considero isso uma consagração, um povo consagrado ao Senhor. O que me trouxe até aqui nesse tempo todo foi uma vida consagrada. Não foi outra coisa. O que eu mais optei para a minha vida de cristão foi uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. Então, em função disso, eu recebi muita graça, eu recebi muita oportunidade, eu fiz coisas que eu nunca imaginava fazer na minha vida. Até mesmo uma viagem dessa, não é? Agora, depois de 76 anos, saí assim, não é? Eu e a esposa, apesar que nós já tínhamos lá ido nos Estados Unidos, mas não foi desse jeito, né? Mas em tudo o Senhor tem nos abençoado, porque em tudo que vamos fazer, tudo, nós consagramos a Deus. Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu essa qualidade de não fazer nada sem primeiro colocar na presença dEle. E até aqui, que eu me lembro, são poucas coisas que eu não consegui fazer. Todas que coloquei na presença de Deus, que colocamos e continuamos a colocar na presença de Deus, que consagramos a Deus, Ele tem nos dado, sabe? Então, eu estou mais do que seguro, principalmente dentro desse tema, consagração. Cada dia que passa, eu vejo que ele é importantíssimo. Aliás, ele é a coluna, não é? E eu queria meditar com vocês, não lendo sobre todos eles, mas comentando um pouquinho da vida de cada um deles. A palavra de Deus, ela está cheia desses personagens, homens, mulheres, que venceu, que conseguiu, através da consagração. Determinaram ser de Deus. Determinaram executar aquilo que Deus
estavam colocando na mão deles para ser feito. Homens que não redou o pé, que não mudou de opinião em circunstância nenhuma, de perseguição, de zombaria, dificuldade. Essas pessoas não mudaram a sua posição adiante de Deus. Do momento que receberam de Deus uma missão, até apontei para você, né? Uma missão, tempo nenhum, esses homens, essas pessoas arredaram o pé, ficaram confusos. E isso, amados, eu falei para vocês que eu vivi isso, estou vivendo. E foi muito bom para mim, repito, foi muito bom e está sendo muito bom para mim, sabe? E eu comecei aqui, é claro que eu comecei aqui com a vida de Noé. Noé, um homem, Deus precisava de alguém para executar uma tremenda obra. Eu diria que Noé foi o salvador do mundo, daqueles dias. Deus escolhe Noé para construir uma arca. Eu quero dizer para vocês que Deus escolhe a gente para obras, para coisas assim que a gente não tem condição nunca de fazer. Aí eu fico pensando, Noé, será que já existia pelo menos machado naquele tempo? Não, tenho certeza que não. Será que existia um serrote? Também eu tenho certeza que não existia. Também não existia, talvez nem facão. Não existia nada. Eu não sei se já era a época do homem da pedra, que o homem usava a pedra para todas as coisas, mas a ferramenta que nós temos hoje nem passava perto. E Noé, então, não preocupou com ferramenta, não tinha trator, não tinha nada para poder conduzir aquela madeira para construir uma arca. Mas quando Deus chama, ordena, Ele abre as portas, Ele ensina, Ele mostra caminho, pode ter certeza disso. Eu estou falando de Noé, mas estou também usando a minha experiência própria com Deus. Ele ensina. Eu poderia muito bem dizer, Senhor, que capacidade eu tenho para ser um pastor da igreja do bairro Saraiva. Mas eu não disse isso para Deus. Se o Senhor está me mandando para lá, eu vou em nome de Jesus. E tudo será feito segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Noé, então, venceu, conseguiu a sua tarefa, não pela força do braço, mas pela vida que ele consagrou a Deus. Eu quero dizer para vocês que muitos projetos não vão a lugar nenhum, porque não tem lá a mão de Deus. Não tem a mão de Deus. Tem mais assim aquela confiança no montante de dinheiro, tem mais confiança em qualquer outro recurso, mas lá não está a mão de Deus. Eu aproveito para te dizer que os nossos projetos, por muito que tenha recursos, por muito que tenha tecnologia, mas nós, cristãos, quando vamos executar qualquer coisa, nós temos que colocar Deus na nossa causa. E Deus sente honrado por isso e nos abençoe, não é? Eu estava vendo também sobre Abraão. Abraão estava lá na sua cidade, tranquilo, e de repente Deus chama Abraão, manda Abraão sair da sua terra, do seu lugar e vai para um lugar que ainda vou te mostrar. Que loucura, sair sem saber para onde é que está indo. Eu vejo nesse povo um povo aparentemente louco.
Eles obedecem numa forma de loucura, sabe? Eu sei que o plano de Deus parece loucura. Deus nos manda fazer coisa que parece loucura, né? Eu sei que muita gente aqui já tem essa experiência, mas depois se tornou uma realidade, não é? Abraão então sai, peregrina, tem problema, e é um tanto de coisa que acontece na vida de Abraão, não é? Mas Abraão, por fim, ele se torna o pai da fé. A fé, a nossa fé, essa qualidade de fé que nós temos, ela saiu lá de Abraão. A fé no Deus vivo, a fé no Deus único, a fé que não abre mão, que não desiste, ela vai até o fim. Abraão é o pai, é o fundador desse tipo de fé. E Abraão também nos ensina todo o tempo a palavra de Deus. Se você quer ser um vencedor, põe o seu coração, põe o seu projeto na presença de Deus, e você vai ver que pode passar por muitas circunstâncias, mas ele vai ser realizado. Ele vai ser realizado, porque a fé que Abraão teve. Abraão foi chamado para ser o pai, não só da fé, mas o pai de muitas nações. Abraão hoje, depois de tantos anos, Abraão é tão honrado, tão admirado, tão copiado, porque ele venceu. Quando eu estou falando isso aqui, a minha ideia, o meu plano aqui é convencer vocês que a gente precisa ter firmeza com a nossa fé. Não é aquela fé boba que a gente tinha antigamente. A gente punha a fé na gente em tudo quanto há, não é? Se um passarinho cantasse na nossa porta, a gente já tremia, vai haver um negócio, né? Se vem um troço voando, já estou morrendo de medo. Então a fé da gente era uma fé tola, ela não tinha sentido. Hoje a nossa fé é baseada na palavra de Deus, baseado também naqueles que viveram e nos ensinou a viver essa fé. Abraão, Jacó era um homem aparentemente, né, neutro. Quando a gente vê a vida de Jacó, parece que ele não importava muito com a fé. Mas de repente ele encontra com Deus, numa circunstância, numa dificuldade, não é? Numa confusão da vida. Jacó estava fugindo da sua casa. Ele estava fugindo do seu irmão. Seu irmão queria matar a qualquer custo, a qualquer preço. E Jacó então sai fugindo. Muitas vezes, aparentemente, nós estamos fugindo de alguma coisa. Mas nessa fuga nós vamos encontrar com Deus verdadeiro. Em muitas fugas nós encontramos com Deus. Se a gente fosse testemunhar de coisas por coisa, a gente não sairia daqui. Mas em muitas fugas, nós encontramos Deus trazendo a sua bênção, manifestando a sua glória. Eu quero te dizer que quando você estiver fugindo de alguma coisa, de alguma situação, de algum perigo, lembra de Jacó? Ele encontrou com Deus. E aquele momento então muda a vida totalmente de Jacó. Jacó foi um privilegiado. Ele inclusive ungiu a pedra que era para ser colocada no templo de Deus.
E essa profecia, esse agir de Jacó aconteceu. Hoje está lá o templo em Jerusalém. Todo mundo que lê a Bíblia e olha para aquele templo lembra de quem? De Jacó. Foi aqui que Deus mandou ele ungir a pedra. Foi aqui que começou a vida de Jacó. Jacó teve seus filhos. Jacó teve o seu rebanho. Jacó volta para casa rico. Saiu pobre e volta rico. Deus tem alguns planos para a vida do seu povo. Até ficar rico, Ele tem plano. Ele tem plano, grandes planos. Homens consagrados a Deus, tá? Abraão, Jacó, José do Egito. Imagina o José do Egito. Então, José do Egito, ele é levado pelos seus próprios irmãos. A maioria dessas coisas está baseado em confusão. Baseado no ciúme dos seus irmãos. José é vendido, vai para o lugar que ele deveria ir. Para o lugar que Deus estava levando de uma forma que nós não entendemos, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas da forma que nós não entendemos. José então foi para o Egito. A maioria de vocês conhece essa história, né? É uma história passada em filme, muito ensinada e muito mostrada a história de José. Mas José foi o salvador da pátria, né? Em tempo de escassez, em tempo de grande seca, onde não teria nada, aquela nação morreria, se não fosse aquele homem consagrado por Deus. A sabedoria estava só lá. Deus separa a gente para alguma coisa que só a gente vai conseguir fazer, tá? Confia no Senhor, fica firme, porque esses exemplares aqui, eles mostram claramente que Deus é um Deus zeloso e está atento aos seus consagrados. Moisés, vocês imaginam Moisés, que forma, que unção de Deus na vida de Moisés. Moisés, então, ele é o maior de todos os libertadores. Ele consegue libertar o povo de Israel da escravidão. Ele não só consegue libertar, ele consegue tirar, ele consegue conduzir, ele consegue levar e colocar além do mar. Todas as barreiras, venceu todas as barreiras, venceu todos os obstáculos, venceu todas as dificuldades, né? Venceu o exército de Faraó, venceu tudo. E depois Deus manda ele subir num monte lá e morrer. Pronto, não te quero mais não, chega. Vai descansar, vai para lá e fica lá. Eu tenho outro para colocar no seu lugar, tá? É assim. Deus tem planos, Deus tem projetos, e quando encerrarmos, Deus manda a gente para algum lugar, né? Então Moisés foi um homem igual, né? Daniel, por exemplo, foi também um homem grande, homem de Deus, um homem consagrado, né? Ele entrou na fornalha de fogo, não foi queimado, ele foi jogado na cova dos leões, os leões não comeram, porque ele era de Deus. Você está convicto que você é de Deus? Ou você tem dúvida?
Como que você está levando a sua vida? Para alguns momentos desse. Você tem convicção disso? Eu tenho. E é necessário que a igreja esteja convicta que ela é de Deus. Ela não é desse nem daquele, ela é de Deus. A nossa igreja, por exemplo, ela é santa no nome e na prática. Ela é a igreja de Deus e nós somos de Deus. Quantos são de Deus aqui? Deixa eu ver, dê um amém. Ah, graças a Deus, pelo menos a maioria é. Ou alguém estava dormindo e não aproveitou essa oportunidade de fazer essa declaração. Quantos são de Deus mesmo? Agora sim, agora eu senti, né, seguro. Eu poderia perguntar quantos Daniel tem aqui, né? Eu poderia perguntar, né, se nós temos a mesma convicção. Daniel foi o que foi, né? Não vou entrar aqui muito, mas vou falar também sobre Jonas. Jonas, um grande homem que estava dentro do navio, fugindo. É mais um que estava fugindo. Até fico animado com esses fugitivos, porque eu sei que tem alguma unção nele, e ele está fugindo. Tem gente aqui fugindo do ministério, tem gente aqui fugindo de cargo, tem gente aqui dizendo que eu não vou mexer com isso e não vou mexer com aquilo. Eu fico até muito animado quando eu vejo alguém dizendo, e eu não vou batizar, eu não vou membrar na igreja, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Tá bom. Jonas estava fugindo. Ele estava fugindo. Mas ele foi achado. E foi jogado. E passou por um processo que eu não gostaria de passar. Mas se for a vontade de Deus, eu passo. Ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Que coisa, né? Que lugar que Deus escolhe para colocar, né? No ventre do peixe. E depois aparecer lá em Nínive. Estou aqui, saí, né? O Deus Dagon está aqui, ó, saindo do mar. Deus Dagon. Então todo mundo para. O nosso Deus saiu do mar. E ele decreta então o que deve ser feito. Ele manda todo mundo consagrar. Mais um grande efeito, um grande valor da consagração. A gente tem que ver esses valores. Jonas manda que até os animais consagre, fique em jejum, porque Deus vai destruir essa nação. Quem sabe, se nós consagrarmos em função de uma, né, de uma mudada de posição de Deus, a nossa consagração, ela muda até o plano de Deus. O plano de Deus era destruir tudo, mas viu que o povo humilhou, o povo buscou, o povo consagrou, né? Muitas vezes nós ficamos com preguiça de consagrar, mas a consagração ela tem valores grandes, tá? Se você não consagrou, não jejuou, não orou, não cumpriu, mas pelo menos então fique calado, sabendo que você deixou de fazer. Porque Deus vê, Ele recebe a nossa consagração. Amém? Consagrar é separar.
Consagrar é obedecer. Consagrar é buscar a Deus. É separar de tudo para Deus. Deixa eu falar sobre mais um, que eu tenho mais um punhado. Elias. Elias não provou a morte. Né? Elias foi o que foi. Ele, por fim, foi levado, um dos poucos que a Bíblia fala que foi levado com vida. Porque foi homem consagrado de Deus. Homem que fez, não é? O que fez, que eu não vou gastar muito tempo para falar, né? Os profetas, de um modo geral, os profetas que nós temos aqui, as suas cartas, nós temos aqui os seus livros, e aprendemos, se tornou para nós a palavra de Deus. Esses homens profetizaram, boa parte, algumas partes dessas profecias ainda não cumpriu, mas caminha-se para cumprir. Maioria delas já cumpriram. Maioria desses profetas não viram cumprir, mas cumpriram ou profetizaram. Profetizou e a sua profecia está cumprindo. Deus separou para ser um atalaia. Deus preparou para anunciar o futuro, não é? Esses dias que nós estamos vivendo já foram profetizados, item por itens. Estou chegando aqui do João Batista, que foi o homem que teve o privilégio de batizar Jesus, que levantou depois de 400 anos de silêncio de Deus. Deus havia silenciado dentro de 400 anos. E de repente levanta João Batista no deserto. Foi a primeira voz depois do silêncio de Deus. E começa então a pregar o batismo do arrependimento. Arrependimento quer dizer, voltam para Deus. Deus vai começar um processo novo. Volta para Deus. E João Batista batizava multidões. As pessoas estavam com sede. As pessoas estavam com fome do recado de Deus, da presença de Deus. E Deus havia silenciado. Que tempo difícil. É tão bom, né? Todos os dias a gente vê a voz de Deus. Eu venho aqui, eu escuto a voz de Deus. Eu estou dormindo, Deus fala no sonho. Eu estou orando, o Espírito Santo está falando comigo. Em todo tempo eu estou ouvindo Deus. Eu estou conversando com Deus. Agora imagina 400 anos sem nenhum sinal de Deus, sem ninguém levantar. Mas João Batista foi esse privilegiado. Inclusive, batizou Jesus. Um novo tempo começa, e um tempo muito forte, não é? Agora a presença de Deus era presente. Emanuel, Deus conosco, Deus no homem. O Espírito Santo foi dado. Aí ficou mais presente ainda. Os homens começaram a ver os grandes milagres de Deus. A gente vê na palavra de Deus, Jesus rodeado de 5.000 pessoas. Gente, 5.000 pessoas naquele tempo. Era muita gente. E até hoje ainda é. Mas naquele tempo, 5.000 pessoas andando, procurando, seguindo Jesus. Porque viram que Deus estava realmente, né, buscando o seu povo de volta. Graças a Deus por isso.
Jesus então, ele faz o que faz, ele faz o que fez e está fazendo, né? Ressuscita entre os mortos. Depois de 40 dias, Jesus sobe ao céu. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus subindo. A igreja, então, ela entra num ambiente e fica ali, orando, esperando a promessa do Senhor Jesus. Jesus promete, Jesus manda que eles ficassem guardados e que esperasse o batismo no Espírito Santo. Depois de 40 dias, o Espírito Santo manifesta de uma forma tão grande que foram vistos por olhos, viam sobre a cabeça de cada um línguas como de fogo. Aquele momento, então, muda a história do mundo. Se nós estamos aqui, é em função daquele momento, daquele Espírito agora que começa a fazer uma obra tremenda, não é? E eu diria que o Espírito Santo, ele começou a fazer obra maior do que as obras de Jesus. Porque ele começa então a curar os enfermos, ele começa a convencer as pessoas. A primeira pregação de Pedro, naquele momento, quase 3.000 almas, rende-se aos pés do Senhor Jesus. A gente não vê isso em outra época, não é? E a gente vê o Espírito agora manifestando. Onde quer que for pregada a palavra de Deus, aí está o Espírito Santo. Onde quer que esteja um homem, uma mulher, ou quem quer que seja de Deus, lá está o Espírito Santo para capacitar, para ensinar. Jesus disse: vocês não precisam aprender, porque o próprio Espírito vos ensina. Não preocupe o que vai falar, porque o próprio Espírito vos ensina o que há de dizer. E esta palavra tem se cumprido. Tem se cumprido. Começamos a conversar com uma pessoa assim, de repente você olha que a pessoa já está chorando. E o resultado é imediato, porque o Espírito Santo está ali, não é? Então o Espírito Santo é dado, a igreja começa então a explosão da igreja. Nós somos esse resultado, nós somos o resultado dessa explosão, essa explosão do Espírito Santo, que fez com que chegasse. Só a nossa denominação, ela está chegando aos seus 200 países. Só a nossa denominação, não é? A igreja está a cada dia. A glória de Deus está em toda a terra. A glória de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Você já parou para pensar o quanto nós somos privilegiados de sermos esses agentes de Deus? Você já parou para pensar o quanto somos privilegiados de ser esses representantes do céu? Nós somos representantes de Deus. Quem tem autoridade de falar de Deus, quem tem autoridade de pregar o Evangelho e de fazer a obra de Deus acontecer, é a igreja. Ele deu simplesmente a igreja. Então, nós temos que se sentir honrado, nós não temos que se sentir envergonhado. Tem crente que tem vergonha de ser crente, não é? Tem vergonha. Mas nós temos que se sentir honrado. Graças a Deus, sou crente, não é?
Você já pensou? Que privilégio, que honra. Você pode alegrar hoje, você pode sentir uma alegria aí no seu coração de ser um representante de Deus, de ser um representante do céu, de você poder falar e Deus te responder. Você já pensou nisso? Ou você está aí com esse coraçãozinho endurecido? É um dos pecados que nos deixa longe de Deus. É o coração endurecido. O que Deus busca agora, o que alegra a Deus, é um coração aquebrantado. Muitas pessoas não recebem nada de Deus, porque tem um coração de pedra. A palavra é pregada, é ensinada, é ministrada, mas essa pessoa tem um coração de pedra e ele não recebe. Mas o dia que você aquebrantar diante de Deus, você vai ver que a sua vida muda. A sua vida muda, de água para vinho, tá? Então, meus amados, eu quero simplesmente dizer que a nossa vida, a nossa consagração, ela tem uma importância muito grande para nós, porque ela nos leva para perto de Deus. Quanto mais consagra, quanto mais busca, mais perto nós estamos de Deus. Amém? Que você possa aproveitar esses exemplares. Talvez você não queira aproveitar os exemplares de hoje, mas eu gosto de aproveitar os de hoje. Eu fico olhando assim para vocês assim, pensando, cada um é um exemplar de Deus. Cada um tem um sinal de Deus na vida. Cada um pode testificar de Deus, pode testificar do Espírito Santo, pode testificar da cura, pode testificar da porta aberta, pode testificar da libertação, pode testificar das manifestações de Deus. Olhando para cada um. Porque se não for pelo Espírito, tá? Saiba disso, se não for pelo Espírito, nenhum de vocês estaria aqui. Só pelo Espírito Santo de Deus que nos convence. Que fala e nós entendemos. E que fala e que nós aceitamos. Parabéns para vocês. E parabéns mesmo. Porque vocês são um representante do céu. É o que eu quero hoje. Que vocês saiam daqui com esse sentimento. Eu sou um representante de Deus. Sai de cabeça erguida, glorificando a Deus. Ele já nos recebeu. Ele já mudou tudo na nossa vida. Amém? Vamos ser zelosos. Vamos cuidar disso. Vamos aproveitar o que Ele tem nos dado. Vamos ser dele todos os dias. Amanheça o dia, consagra o seu dia, ora, põe a sua vida na presença de Deus. Hoje eu quero andar com Deus, hoje eu quero viver com Deus, hoje eu quero a resposta de Deus, para isso e para isso e para isso. E Ele então honra a nossa decisão. Amém? Quero orar com vocês, fica de pé, por favor. Representantes de Deus, templos de Deus, põe isso no seu coração agora, põe isso na sua mente. Templo de Deus, templo do Espírito Santo, vós sois templo do Espírito Santo, Ele habita em vós. Feche os seus olhos. Busca o Senhor agora, agradece o Senhor, faz uma oração, porque você agora é o templo, é a casa de Deus,
Eu estava achando tão bom o louvor que cantou aqui primeiro, porque estava falando exatamente disso. Pai amado, eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Senhor, por estar diante desta igreja, Senhor. Essa igreja lavada e remida no teu sangue, ó Pai. Essa igreja, Senhor, que é a representante do céu. É ela que está, meu Deus, autorizada a levar e buscar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por ter sido alcançado e estado num lugar como esse, seu Pai. Oh Pai, aviva a tua igreja, Senhor. Alegra o teu povo, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, ó Pai. Obrigado, que Deus te abençoe poderosamente.